O Wilson também tem um monte de performance e ele é um super talentoso. Eu vou deixar o microfone com ele, que aí ele vai explicar, ele é o Cabral e ele vai explicar para vocês como funciona essa arte do Kendama. Então, palco é com você, Kendama! Boa tarde, Valinhos. Meu nome é Arthur Dambo, eu sou munícipes aqui de Valinhos, tenho o prazer de estar apresentando para vocês o Kendama. Kendama de origem japonesa, inspirado no Menboke, como ela disse, ganhou uma parte a mais, colocando uma copa pequena, uma copa grande e a copa da base, além do que já tinha o espigão, o spike. Então o brinquedo deu mais dinâmica ainda. Antigamente só pensava em encaixar o folhinho no espigão. Depois brincaria no máximo aí de fazer uma voltinha. E com o Kendama a gente ganha a dimensão de estar brincando com a copa da base, com a copa pequena, com a parte do Baby Cup, a copa grande. A gente usa os nomes em inglês ou japonês. Como o inglês é a língua universal, eu acabei optando aprender os nomes dos truques e das partes do Kendama em inglês. Bom, a gente conhece a ideia do Kendo, que é uma luta com espadas. O Ken significa espada, a Tama é a bolinha, a gente tem a cordinha, a Ito em japonês, a string, aí a tradução seria o barbante. Dentro da bolinha que segura a bolinha, além de ter um nó, tem um rolamentinho minúsculo. Depois, se vocês quiserem ver, eu tô com a mesinha aqui do lado do palco ali, com um pouco mais da história e os brinquedos para vocês poderem colocar a mão, brincar, sentir o peso da bolinha, as dificuldades que é estar brincando com o jogo, que é um jogo de habilidade que exige disciplina, dedicação e muito amor para estar superando cada obstáculo colocado. No começo a gente pensa em só estar brincando com as copas e com o espigão. E todos os truques, as combinações têm os nomes. E todo ano sai 12 níveis no Kendama World Cup, que é o campeonato mundial de Kendama, que é sediado em Hachiwaki, em Hiroshima. E todo ano sai uma lista nova e tem lá o nome das manobras, os vídeos de demonstração das manobras. Eu tive até o prazer de sair no vídeo de Japão do ano de 2022. Eu jogo há 5 anos. Conheci o Kendama através do Slackline e o mestre Maurício, que era de Santos, ele teve o prazer de vir competir lá no Japão e começou a trazer Kendama para cá, se apaixonou e começou a propagar o amor, igual eu estou fazendo aqui agora, mostrando e divulgando o brinquedo. É um brinquedo relativamente simples, porém ele só se torna simples depois que você adquire a memória muscular. A gente só vai adquirir memória vivendo, não tem outra forma de estar adquirindo memória, certo? Vou estar mostrando agora um pouquinho para vocês. Deixa eu só colocar o microfone no pedestal, acho que vai facilitar. Então, beleza. Como eu disse, todos os truques têm os nomes. A gente começa lá na lista do KWC, que eles fazem a lista desde para as crianças pequenininhas do Japão, que eles começam a jogar com 3, 4, 5 anos, alguns até um pouco mais novos, e com 10, 11 anos, quem se dedicou e foi afinco no estudo do Kendama consegue fazer truques e combinações maravilhosas que são contra a física para quem não tem um pouco de conhecimento sobre. Então a tendência é a gente começar a brincar com coisas simples, tipo um Around Prefectory, que seria o uso da base indo por espigão. Detalhe, é normal errar o Kendama, viu? Até os profissionais erram,
o Kendama é um brinquedo de superação pessoal, e então a gente sempre vai estar se desafiando a colocar os níveis mais difíceis. E um pouquinho de desconcentração pode acontecer em outros que são normais. Em cima do palco é mais normal ainda acontecer. Depois a gente coloca do Around Perpétuo e vai para o Around Japan, homenageando o Japão, que é Small Cup, a copa pequena, a copa grande e o espigão. Aumentando mais o nível de dificuldade, vai para o Around World, que tem ao redor do mundo. Passa por todas as copas, depois o espigão. Depois eles fazem uma homenagem à Europa e fazem o Around Europe, que usam a Copa Spike e Base Spike. Depois eles fazem homenagem aos Estados Unidos, Around USA, que é a Copa Spike Earth Turn, que é uma voltinha igual o Bilbo que eu usava, que só faz a voltinha da bolinha e volta para o espigão. E ele passa por cada copa, o Spike e depois o Earth Turn. Como eu falei, é normal ter erros. Depois, bom, vocês entenderam o conceito da ideia. Tem vários tipos de arounds, eles começam a fazer variações monstruosas de possibilidades. Eu vou estar mostrando agora a ideia do Bilbo, que era apenas o pull-up, que é puxado de baixo para cima, e o swing, que é um balanço. Depois a gente pode pensar também na ideia de usar ele com um nível mais de dificuldade, que é chamado de down spike. Eu vou fazer meio turn da bolinha, ela vai fazer meio giro e pegar ela de ponta cabeça. Por isso a ideia de down. A ideia de down spike, a gente começa a pensar em outro tipo de grip, de outro tipo de pegada, que é pegar na bolinha e fazer o balanço da espadinha, em vez de fazer o balanço da bolinha. É chamado de airplane. O airplane, se a gente colocar bastante velocidade no avião, ele se transforma em um avião a jato. Também tem esse movimento que é chamado de jet plane. Vai fazer bem mais rápido o movimento. Ele acaba fazendo mais acelerado. A partir do momento que começa a ter mais destreza e pegar esses movimentos básicos, a gente começa a brincar de colocar turnings. Antes de colocar um turn, também tem um aviãozinho de acrobacia, que é o stunt plane. Que é nada mais do que pegar o furo já direto para baixo, o aviãozinho deixava o furo para cima para ele encaixar. Esse eu vou fazer ao contrário. O furo fica para baixo e encaixa na espadinha. Começa a ter os movimentos de mão rápida, que seria a troca de mão. Esse no stunt plane fica bem legal. Stunt plane, fast hand. Eu estava segurando a bolinha, acabei com a mão na espadinha. Ele faz uma transferência. Também dá para fazer o fast hand de down spike. É sempre trocar uma peça pela outra. Errou. E depois que acostumou já a fazer esses movimentos básicos, a gente começa a colocar turn. Quando é do airplane e faz ele girar uma volta, ele é chamado de jumping stick. Depois que você começa a ter o domínio de uma volta, você pode tentar 2 voltas, 3 voltas. Tem um recorde mundial atual, que é o antigo era de 14 voltas, e esse ano o moço da Dinamarca, acho que ele é da Dinamarca, ele fez 15 voltas. Então a gente tem um fator limitante da corda, a questão relativa à altura. Ele vai sair lá de baixo. Lembrando que a gente joga o Kendama com o corpo inteiro, não fica só o braço. Aparentemente aqui eu mostrando, parece que eu estou só jogando com o braço, mas a ideia é do corpo inteiro. Ele faz o movimento, abaixa lá embaixo, chuta todo o giro com toda a força e acompanha com o braço e volta e aterriza lá embaixo. Eu posso até tentar chutar só para mostrar mais ou menos a ideia.
Eu nunca consegui girar mais do que 8 giros, meu recorde está no 8. E é um recorde mais ou menos normal para a galera. Ele gira muito rápido e não tem como ter controle. Quando eu comecei há 5 anos atrás, eu não imaginava conseguir fazer 1, 2, 3 giros. E isso eles jogam no campeonato normal, fazem na sequência, né? E a gente vai começando a treinar. Eu aprimorei bastante o 0, que é o sem turning, que é só jogar ele para cima e voltar. Para depois a gente começar a ganhar movimento tanto de 1, 2, 3 e também tem os movimentos de inward. O normal a gente gira ele da frente para trás. E inward é de trás para frente. Acelerei um pouco o movimento. É legal do Kendama que a gente vai ganhando muita perspectiva de velocidade, tempo, deslocamento. O reflexo aumenta muito. Eu tive o prazer de ganhar meu patrocínio logo no meu primeiro ano de Singapura, da Serial Kendama, que me ajudou muito, né? Porque como não produziam as peças aqui no Brasil, a gente acaba não tendo muito acesso e a facilidade de importar também não existe, né? Mesmo eu ganhando as peças, eu tinha que sempre pagar alguma coisa relativa ao serviço postal, mas é um brinquedo que, além dele ser duradouro, ele vai sair uma lasca ou outra, assim, ele não chega, mesmo sendo de madeira, ele não chega a quebrar fácil. Mesmo jogando no chão, ele sai uma lasquinha ou outra, ele dura muito tempo. É um brinquedo bonito, né? Esse no caso aqui é todo colorido, a bolinha, chama bastante a atenção das crianças. É um despertar para as crianças começarem a sair um pouquinho da frente da telinha. A telinha sim é boa, mas tem suas limitações, né? Tudo que em excesso acaba fazendo mal. E é uma forma da gente criar disciplina, mostrar né, toda a dedicação, todo o amor. E propaga sempre a ideia de trabalhar com o inglês, tá aprendendo novas línguas, conhecendo as novas comunidades de Kendama. A galera do Kendama é super acolhedora. Eu fui super bem abraçado, receptivo aí, a recepção foi muito boa. Me encantei muito, indico para as pessoas estarem conhecendo um pouco mais. Quem quiser acessar minhas páginas, eu uso o Arthur, só 5 letras aí, não uso o H no meu nome, e o Damo, lembra da dama, tira o A da menina e coloca o O do menino no final. Até a galera pergunta lá fora, você usa o Damo por causa do Kendama? Eu falei, não, Dama é minha descendência italiana e eu ganhei o nome. Ganhei o nome do meu avô. E a calvície também, graças a Deus não me descabelo mais por nada, mas faz parte do processo de crescimento, manter uma cabeça brilhante. Então a gente tenta sempre passar essas boas energias e tá sempre propagando a positividade no coração, que é o que a gente precisa na vida, né? E o Kendama mostra muito isso, a determinação, a dedicação e essa abertura com o social é magnífico. As pessoas mais velhas às vezes me param na rua e perguntam, isso é bilboquê, eu joguei muito, né? Falei, lembra bastante bilboquê, é um pouco evoluído, mas a ideia é sempre essa. As crianças também sempre se desafiam, algumas impacientes acabam, né, não persistindo, mas a maior parte consegue estar desenvolvendo e criar bem a habilidade. Eu vou estar mostrando um pouco dos truques aéreos. Eu vou afastar um pouco do microfone e já volto para falar, tá bom? A gente chama de aéreo ou freestyle. Eles chamam de flow também por causa da continuação de movimentos, tá bom? Os movimentos de aéreo são graciosos porque ganham amplitude, movimento e chamam muita atenção. A galera gosta bastante. Lembra um pouco do ioiô, né, por causa dos movimentos abertos e amplos. A gente lembra um pouco também do malabares. A ideia do malabares a gente chama de jungle, né, na língua inglesa.
E geralmente o mais simples é voltar o malabares para a copa, tá? A ideia do malabares é literalmente jogar para cima e tentar fazer as trocas de mão. Obrigado. O malabares, obviamente, determina assim, o jogo da galera do mundo inteiro, porque eles sempre misturam taps, as torneiras, aí seria a tradução, seria apenas bater na peça para que ela gire. Tem um recorde mundial atual de um japonês chamado Takuya, ele fica batendo de um lado para o outro sem deixar a pecinha cair, literalmente trabalho físico monstruoso. Ele deve ter uns 20 anos, deve ter começado com 3, mas não, né? Não, isso é diferente, é o amor e a dedicação que vai fazer. Porque tem gente que pode jogar 20 anos e se não se dedicar não vai aprender. Ele conseguiu fazer 66 repetições de técnica, tá? Eu não vou arriscar fazer 2 ou 3 porque é muito difícil mesmo, né? O meu recorde foram 3, mas o lance do Kendama é sempre você calibra a mão para cada tipo de movimento. A gente tem os movimentos de stalls, que são os movimentos de parada, tanto da bolinha na peça quanto a peça na bolinha. Posso estar começando mostrando Lighthouse. Nossa, essa palavra me enganou muito no começo. Lighthouse eu aprendi a fazer à luz de casa. Lighthouse é a tradução ao pé da letra separado. Para um leigo no começo era isso para mim, mas Lighthouse significa farol que eles usam no mar para que as embarcações não trombem na terra, né? Não cheguem a chocar na terra. E nada mais é aqui para o Kendama de estar equilibrando e vai lembrar a postura do farol. Esse é Pull-Up Lighthouse. Ele fica só parado e equilibrado. É um movimento relativamente simples. Eu acho que ainda é do iniciante, provavelmente não é intermediário. A gente tem o iniciante, intermediário, o avançado e o profissional. São as características aí que dividem os jogadores. Aí a gente tem várias formas de estar devolvendo ao furo. O mais básico é o fall-in, que apenas faz cair dentro. Daí a gente pode pensar na entrada dele de swing, que tem um balanço tanto de pull-up normal puxado e quanto do balanço. Depois que ele fica um pouquinho mais fácil, a gente já coloca um turn junto. Cada vez vai ficando mais complicada a situação. A gente pode finalizar agora com um trade to spike. Errei o trade, eu vou de novo. Tô louco, entrou e saiu. Trade to spike. A gente pode pensar nele misturando com aquele stunt plane que eu tinha feito do Lighthouse, fazer ele de stunt plane e fast hand. Ele faz a troca de mão, é uma mão rápida. Então são alguns movimentos que aparentemente assim são super simples, mas a hora que a gente começa a entender e tentar fazer, determina sempre o tanto que treina, o quanto tem de facilidade, aquele dom, né, chamado de dom. O dom nada mais é do que alguém que já tem uma percepção relativa àquilo, uma memória muscular parecida com o movimento e ele consegue jogá-la super fácil, tá? Outro tipo que a gente pode fazer de parada nele é o Lunar. Ele encaixa na copa ou grande ou na pequena. Agora tem o lance da integridade do jogo. A gente chama de Ken-Integrity, que é a integridade do Ken. Eu fiz o Lunar e ele relou na minha mão. Quando rela na mão, não é válido o movimento, tá? Isso tem que ter consciência de você para você mesmo, porque tem gente que joga na internet, se encostar e o outro não conseguir ver, ele acaba roubando de si mesmo. Isso aí. Agora foi limpinho, vocês viram o trabalho de pulso, fui buscar o equilíbrio. Tem um outro movimento que começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar ele também. Ele até parece com a ideia de tilt, mas ele chama stilt. Ele para inclinado na orelhinha de ponta cabeça na bolinha.
Stilt in. Tá? Bom, eu vou mostrar com a mão aqui, porque eu não tenho ainda total habilidade, já consegui fazer alguns segundos, mas não é um negócio tão fácil, igual eu falei, para cada movimento a gente tem que calibrar a mão para estar fazendo. Obviamente, como eu jogo há bastante tempo, os movimentos mais simples já estão calibrados, que eu jogo todo dia. Eu estudo durante, no mínimo de 2 a 3 horas por dia aí, e raramente eu falho, né? Tá sempre na labuta. Quando não passa horas a mais de estudo. E é sempre legal a gente estar aprendendo e organizando mentalmente para cada vez se superar mais. A ideia é do board balance. A galera consegue parar com a pontinha da espada na bolinha. Tem o tip drop. Nossa, é até difícil de falar. A galera segura a bolinha, segura a cordinha e consegue fazer a espadinha parar com a ponta da espadinha na cordinha. Isso é, obviamente, muitos anos de treino. A galera que joga mais de 10, 12 anos aí, 15 anos, consegue ter esse domínio. Eu vi agora, esses tempos atrás, um mocinho que ele está com 8 anos de jogo e conseguiu fazer também, né, esse movimento. Obviamente determina quanto mais tempo, mais habilidade, mais apurado, mais fino fica cada movimento. Tá? Depois a gente tem os outros movimentos que são a bolinha parando na espadinha. O primeiro movimento mais simples que a gente começa, que é muito próximo do Two Spike, é o Bird, seria o pássaro. Ele para na lateral, na orelhinha do quintal. Então, depois como tem a copa grande, tem a copa pequena, chama Little Bird. E a gente vai mudando e consegue fazer várias posturas dele em outros lugares também. Tá? Como tem o Wing, que seria a asa, ele para na lateral sem apoio nenhum. Ele para no Ring, que é o anel, que é no meio do corpo do Ken. Ele para no Ring, no Handle Stall. Então a gente tem alguns tipos de stall. Tá? Bom, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado pelo evento, muito bonito o evento, obrigado pela participação. A galera que tiver alguma dúvida ou quiser conhecer mais o brinquedo, eu vou estar com as peças aqui do lado do palco, tá? Então a gente tá em prol, com muito amor e muita dedicação, mostrando os brinquedos para a galera, tentando passar um pouco desse amor, dessa dedicação. E com certeza é um brinquedo que pode mudar a vida de quem quer se dedicar e levar a sério, porque espaço tem para a galera estar treinando, gente